Olá, meus queridos, minhas queridas, meus amores. Estamos aqui mais uma vez com Bom Dia com Ivan Martins, falando de luz, prosperidade espiritual, material em todos os níveis, mas falando sobretudo de paranormalidade. Lembrando que só sei que nada sei, e nesse nada saber vou aprendendo todos os dias um pouquinho e vou desaprendendo um tantão de coisas, não é? A vida é sobre ir deixando pela estrada aquilo que não vale a pena carregar. O que é que você precisa deixar pela estrada? Qual é o peso que você está carregando que não é seu? É sobre isso. Lembrando que não sou professor de ninguém, mestre de ninguém, sou apenas um aprendiz, um eterno aprendiz nessa escola chamada vida. Assim como você, nem melhor nem pior. Apenas alguém que busca a luz. Vamos procurar juntos? Estou tentando despertar. Vamos despertar juntos? Vamos caminhar? Eu não posso despertar você. Esse despertar é de dentro para fora, não é de fora para dentro, mas um estendendo a mão ao outro, vamos, né? A gente vai facilitando o caminho. Caminhar juntos é mais fácil, né? E vamos nesse caminhar, então. Que a luz esteja conosco, que ela está entre nós, essa é uma das poucas certezas que eu tenho. Certeza é caminho certo, né? Para burrice, para falta de crescimento, para o congelamento da evolução espiritual. Então vamos eliminando essas certezas. Bom, hoje o assunto vai ser bem interessante, como sempre. Vocês sabem que eu não estou ao vivo, né? Que isso é uma gravação que deixei para vocês nesse período que eu estou ausente, né, do ao vivo, mas estou presente nas salas de cura, no templo, e lá ficarei, né? Tanto no templo de Goiânia quanto de São Paulo, dando toda assistência a todos vocês que estão em tratamento comigo, tá? Das salas de cura. Continue renovando, continue fazendo, estamos juntos, viu? Deixe seus depoimentos das salas, deixe os seus, né, comentários da live do dia, tá tudo certo. A única coisa que eu não posso é responder. Se vocês tiverem alguma pergunta de urgência que precise ser respondida a respeito das perguntas psíquicas, vocês podem mandar que eu vou responder dentro, né, da minha possibilidade, evidentemente, mas vou responder a todos que mandarem as perguntas psíquicas, que é mais uma forma também de eu estender a mão a vocês, né, nessa troca de energia. Vocês sabem como funcionam, é só mandar para o telefone da sala, né, e ela será feita. Não adianta colocar no vídeo, coloque no WhatsApp da sala que vocês têm, que é o telefone que está aí, é o telefone do estúdio, certo? E vamos aos recadinhos do dia. Hoje nós temos o recadinho, só um minutinho. Deixa eu só colocar aqui um alertazinho aqui para mim, gente. Só um minutinho. Só um segundinho. Ai. A gente vai chegando num ponto que se a gente bobear, a gente perde o fio da meada. Bom, Entre o Perdão e o Despertar, uma jornada espiritual. O livro de cabeceira para todo mundo que deseja o salto quântico. Você está aqui pela primeira vez, não sabe o que é o salto quântico? Simples. Nós estamos presos nesse mundo de demiurgo, preso à roda de Sansara, preso à roda do sofrimento, porque somos desterrados. Fomos desterrados dos nossos lugares de origem, porque não aprendemos o suficiente no tempo de ficar naqueles espaços. Então nós viemos para um lugar para poder evoluir. E esse lugar é a Terra e muitos outros planetas em volta, muitos outros sistemas, outras dimensões. Só que quando chegamos aqui, nós fomos mergulhados, né, num espaço gerido por um deus louco, demiurgo, né? E ele impede que a gente tenha o contato que nós precisamos com o nosso Deus verdadeiro, o Deus que Jesus falava. Então ficamos aqui por milênios e milênios, esperando uma oportunidade para reencontrar, né, com o verdadeiro amor de Deus que está gritando por nós, né? Ele não grita para você ouvir, mas ele está esperando por nós, ele está esperando que a gente faça esse contato com a sua essência verdadeira. E como é difícil, não é?
Porque a gente está tão preso ao sofrimento, às tristezas desse mundo, e vamos criando os nossos contratos de dor, que não são nossos. A gente pega emprestado isso do universo e tem que deixar, temos que abandonar. Então, Entre o Perdão e o Despertar é o livro que vai ajudar você a juntar os dois pontos. Aquilo onde você quer chegar, né? E onde você está. Então você está aqui e quer chegar aqui. Nós unimos esses dois pontos e você faz a travessia. Ivan, isso é um milagre de Deus. Não, isso é um milagre da vida. Né? Nós tomamos consciência da vida e seguimos esse Deus que Jesus falava. O Deus do amor, do perdão, da misericórdia. E abandonamos o Deus que julga. Portanto, nós paramos de julgar e paramos de ser julgados por nós mesmos. O único julgamento que nós recebemos é o nosso, através da nossa falta de conhecimento do que realmente é Deus, porque Deus é amor em plenitude, assim como Jesus falava e fala através das histórias que chegaram até nós. Não é isso? Bom, como adquirir esse livro? Para fazer esse salto quântico, pode falar comigo, com o Rafael, com o Cristiano, com o Lucas, vocês têm os nossos contatos. E nós enviaremos para sua casa. Como é que você sabe que é o meu livro? Primeiro, porque ele vai dedicado a você, assinado por mim. Segundo, ele acompanha os selos marianos, certo? Às vezes demora uns diazinhos para chegar porque nós dependemos de correios, né, gente? Você sabe como é que é essa questão de correio no Brasil, né? Aliás, no mundo, tá? O correio está complicado no mundo todo. Mas chega. O importante é que chega. Vai chegar no tempo que tiver que chegar, assim como tiver que ser. Outro recadinho, não deixem de fazer a sua sala, suas renovações. É importante que vocês aumentem, né, as bênçãos recebidas pelas salas, porque essas bênçãos só se acumulam. Quanto mais vocês participam, mais vocês recebem. Lembrando também que o curso de magia está, né, disponível a cada um de vocês. E vai ser um prazer ter vocês como companheiros, noviços, né? Como a gente costuma dizer, que eu não sou professor de ninguém. Mas, como noviços, eu vou ter o maior prazer em orientar vocês nessa jornada de amor pela magia natural. Aquela que os nossos bisavós, nossos avós praticavam, né? Muitas avós aí ainda praticam. Quando você está benzendo com seu raminho verdinho, é magia, né? É bruxaria. Quando você faz um chá para o seu neto, para o seu filho, é bruxaria. Só que o que acontece? Muitos mantiveram a ritualística sem saber como trabalhar essa ritualística. Não sabe como mentalizar em cima de um chá, como intencionar a cura através desse chá, como fazer um banimento na casa. Então vocês têm acesso a tudo isso nesse curso de magia que está na Hotmart. No vídeo tem a descrição, vocês podem acessar através desse link que fica no vídeo para vocês, tá? Em breve nós teremos um site só para ele, mas no momento vocês podem acessar diretamente na Hotmart, tá certo? Lá tem também vídeo descritivo e tem tudo mais. Tem alguma dúvida? Nos pergunte sobre, né, Rafael? Isso. Estaremos aqui. E falando em Rafael, bom dia, Rafael. Bom dia, Ivan, bom dia, pessoal. Né? Bom, e não tenho como dar um bom dia especial para vocês, aquele com o nome, porque é uma gravação. Mas que bom que você está aí. Né? Você pode colaborar no Superchat também, nós agradecemos muito e deixar suas observações sobre o que foi falado hoje, tá certo? O Superchat para nós é extremamente importante. Vocês direcionar isso também através de um link para outras pessoas acompanharem é extremamente importante. Nós contamos com vocês como semeadores de tudo isso. Bom, vamos falar então de contratos de dor. Existe mesmo? Será? Como ele pode estar atuando na sua vida hoje? Você já se perguntou sobre isso? Né? Eu sou o primeiro a falar em contratos de dor. Tudo que veio depois é cópia. Que bom que as pessoas estão falando, né? Eu fico feliz que eu tenha inspirado as pessoas. Mas eu sou o primeiro a falar em contrato de dor. Em contrato de dor e sofrimento. Né? Porque durante muito tempo, diversas tradições falaram sobre karma, né? Como uma espécie de lei universal de causa e efeito. A ideia era muito simples, né? Tudo o que fazemos retorna para nós de alguma forma, em algum momento da existência. Só que dentro da espiritualidade livre, que é a que eu professo, né? Muitas pessoas começaram a questionar essa visão rígida e punitiva. Que Deus é esse, né?
Afinal, se o universo é a expressão da consciência, aprendizado e evolução, faria sentido existir uma espécie de sistema cósmico de punição? Né? Será que isso faz sentido? Por isso, alguns buscadores espirituais, pensadores, passaram a utilizar um conceito diferente. Né? Dentre eles, eu trago o contrato de dor, né? Esse conceito. Então, não se trata de uma condenação eterna, nem de um castigo espiritual, castigo divino. O contrato de dor é como um padrão profundo de aprendizado que a própria consciência aceita atravessar. Aliás, ela não aceita, ela cria. Então, muitas vezes, repetindo experiências difíceis até que algo essencial seja compreendido. Mas isso é a roda de Sansara. Né? Ninguém precisa estar preso a esse sofrimento. Não é sobre isso que nós falamos no contrato de dor. Né? O contrato de dor, ele não precisa ser vivenciado dessa forma para que tenha uma elevação espiritual, um aprendizado. Ele precisa ser exterminado, compreendido, tal, e deixado, abandonado. Eu comecei falando sobre isso hoje, que ninguém precisa carregar o peso que não pertence. E nós não temos peso nenhum. Nós temos asas espirituais. Né? Quando nós compreendemos isso, nós largamos o peso. Então, a pergunta, então, deixa de ser o que eu estou pagando. Ai, como tenho pavor disso. Né? E passa a ser simplesmente o que minha consciência ainda está tentando aprender. De um jeito torto. Né? Mas está tentando aprender. Então vamos lá, o que é esse contrato de dor? O que é um contrato de dor? Um contrato de dor pode ser entendido, gente, como um padrão de experiência repetida que aparece várias vezes ao longo da vida, por exemplo. Desta vida ou das vidas todas que nós já vivemos. Então, relacionamentos que sempre terminam da mesma forma, não é? Aquele relacionamento que você começa quando você vai ver, você tem o mesmo padrão do antigo e vai acabar do mesmo jeito. Porque você mudou o personagem, mas não mudou o enredo. Você mudou não o personagem, você mudou o ator. Mas faz o mesmo personagem, o mesmo enredo da história. É aquela novela que você só muda o ator e regrava. O final da história é a mesma, se você não mudar o roteiro. Situações de rejeição que parecem repetir. Quem sofreu rejeição de pai, de mãe, vai sentir experiência de rejeição a vida inteira. A mãe que rejeita o filho vai ter problema com a mulher. Vai ter problema, porque ele vai escolher mulheres que vão o abandonar, que vão maltratá-lo, porque ele é um ser maltratável, ele é um ser abandonável. Porque é assim que ele se enxerga, que ele acha que ele não merece amor. Então ele vai encontrar um padrão que a pessoa não é que a pessoa é ruim ou é boa, gente. É simplesmente a pessoa vai transitar na energia, né, que ele escolheu viver, né, que ele aceitou viver. Então é tudo uma questão de similitude, é tudo uma questão de estar vibrando na mesma energia, no mesmo padrão, né? Então você vai se repetindo, né? O mesmo tipo, mãe omissa, esposa omissa, pai omisso, marido omisso. Vocês entendem onde eu quero chegar? Vocês podem ver, você tem um marido agressivo, teu pai foi agressivo. Muito difícil não ter sido. Você tem uma esposa violenta, agressiva, ciumenta, possessiva, você veio da mesma situação, de uma mãe possessiva, uma mãe violenta. Isso se repete, né? Você tem problema com dinheiro, você veio de uma casa onde o pai ou a mãe também falava da mesma forma, né? Os problemas financeiros recorrentes. Então, quem acredita que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é pesado, assim será, assim é. Né? Então acho que é muito difícil ganhar dinheiro, que é fácil gastar. Ah, gente, tô tristeza quando eu escuto isso, é tão difícil ganhar dinheiro, mas é tão fácil gastar. Eu falo, ô criatura de Deus, né? Acorda para a vida, né? Os conflitos familiares que nunca parecem resolver, né? Aquelas briguinhas, aquelas coisinhas, aquelas conversinhas. Isso tudo, gente, são contratos de dor. Família perfeita só em comercial de margarina. Aqui na Terra, na realidade, ela muda de endereço. É tudo muito parecido, né? Então, quando certos acontecimentos voltam continuamente, muitas tradições vão chamar isso de karma. Na espiritualidade livre, né, a interpretação é diferente.
muito karma com esse karma que eu prefiro o Dharma. Já falei muito isso aqui. A consciência pode estar presa a um aprendizado que ainda não foi integrado. Então a consciência escolhe o sofrimento, porque acha que através do sofrimento ela vai alcançar alguma coisa. Devemos muito disso ao cristianismo, não a Jesus. Jesus é maravilhoso, mas o cristianismo que muitas vezes nos leva pelo caminho da dor, nos prometendo felicidade no final do caminho. Opa, fique esperto, fique esperta. Então, enquanto a lição não é compreendida, o padrão tende a reaparecer, e reaparecer, e reaparecer. É o disco furado. Vocês não sabem o que é disco furado, não? Porque antigamente era aqueles long play, né? Que você botava a agulhinha para tocar a música. Quando tinha um arranhão, ele ficava assim, pum, 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 voltando no mesmo lugar na música. Assim fazem as pessoas, né? Com a vida. Então, outros aspectos são repetições que parecem destino. A minha vida é assim mesmo. E algumas pessoas vivem com a sensação de que certos problemas parecem persegui-las. Ai, como eu sofro. Ai, como eu sofro, como as coisas me perseguem. O que eu fiz? Joguei pedra na cruz, coloquei chiclete na sandália de Nossa Senhora. O que foi que eu fiz? Mudam de cidade, de trabalho, de relacionamento. Mas a mesma dinâmica retorna com novos personagens. Sabe qual é o problema da gente sair de uma cidade para fugir dos problemas? Nós nos carregamos na mala, a gente tem que se deixar para trás também, né? E talvez seja isso exatamente que nós devemos fazer. É a gente falar, estou deixando este ser que eu fui até aqui para trás e vou criar um novo ser em mim. Esse é o grande salto quântico, né? Então isso acontece porque o contrato de dor não está fora, né, gente? No mundo externo. Ele costuma estar ligado a padrões internos de percepção, emoção e comportamento. Então a vida apenas cria novos cenários, né, onde esses padrões continuam se manifestando. Então é uma cenografia, é uma cenografia e nós estamos aqui atuando. Então não é o destino que insiste, ó céus, ó vida, ó destino terrível que, né, parecendo uma peça de Shakespeare, né, aquele drama, né, ou uma tragédia grega, né? Ó céus, ó dor. Tem gente que põe até a mão na cabeça assim, né? Ó céus, ó dor. Não é nada disso. Não é o destino que insiste, porcaria nenhuma. É a consciência que ainda não transformou o que precisava ser transformado. Não vira, não, sabe? Não cresce, né? Então, nós temos o papel das emoções profundas, não tem jeito. Então, muitas vezes, o contrato de dor se mantém ativo porque existem emoções não resolvidas, guardadas no interior da pessoa. Muitas vezes, a falta de perdão, a falta de consciência de que já passou, né? Então, vai trazer o medo de abandono, né? Mas eu vou ser abandonado porque tudo na minha vida foi abandono. Eu sempre fui abandonado, abandonada. Eu vou continuar sendo. A sensação de não merecimento, eu não mereço, sabe? Não, comigo não acontece, eu não mereço, não. Eu fiz alguma coisa, eu joguei pedra na cruz. Eu colei chiclete na sandália da Nossa Senhora. Eu não mereço, né? Eu não mereço porque eu fui muito ruim. Eu escuto muito isso. Gente, eu fico desesperado. Eu fui muito ruim, eu já fiz muita coisa ruim, por isso que eu passo pelo que eu passo, né? Eu não mereço melhor que isso. Aquela raivinha acumulada que vai acumulando. Como eu tenho raiva de fulano, de fulana. Nossa, como eu tenho raiva de tudo. Eu tenho raiva até porque eu tô com raiva. Eu tenho raiva de estar com raiva. Tem gente que vive assim, vai fazer o quê? Não é? Isso cria contrato de dor. Aquela culpa silenciosa. Sabe o que é a culpa silenciosa? É aquela mãe que tenta fazer mais do que pode porque se sente culpada em não fazer. Né? E tudo na vida é a mãe, é o pai, é o namorado, é a namorada, é a esposa, é o esposo, é tudo. É o funcionário, é o patrão. Tudo gira em torno disso. Né? Quando a gente despede alguém, fala, poderia ter feito mais do que eu fiz. Gente, essas culpinhas, essas coisas. Já disse que se o diabo existisse, o nome dele era medo e a irmã gêmea dele era culpa. Então essas emoções criam um campo vibracional que influencia escolhas, não tem como ser diferente. Então reações e até as pessoas que se aproximam da nossa vida. Tudo vai estar dentro
desses sentimentos profundos. Então, sem perceber, a pessoa acaba recriando situações que reforçam exatamente aquilo que mais temem, né? Que mais temem ou tentam evitar. Já ouviu falar que quando uma pessoa recomenda demais, dá ruim? Se você recomenda demais uma porcelana, alguém quebra ela? Já ouviram falar disso? É porque o medo atrai exatamente aquilo que a gente não quer, né? E é o contrato que ninguém percebe que assinou, né, gente? Ninguém tem essa ideia. A ideia de contrato não significa que alguém tenha conscientemente decidido sofrer. Ó céus, eu vou sofrer, né? Vou me jogar na fogueira, Joana Dark. Não. Dentro da espiritualidade livre, nós usamos isso como uma metáfora para explicar algo muito mais profundo. Certos padrões se tornam tão familiares que passam a ser conceitos, inconscientemente, como parte da identidade da pessoa. Então são as questões religiosas, questões emocionais, que viram padrão. E tudo vai ser moldado nesse padrão. Já ouviram me dizer, né? E não adianta. Aqui eu tenho um copo de água cristalina, docinha, gostosa. Até vou tomar um pouco. Mas se eu lambuzar esse copo de fel, eu posso encher ele de mel, vai continuar amargo. E tem pessoas que vivem assim, né? Ela acredita que a vida é assim e acabou. Que relacionamentos são sempre difíceis. Que prosperidade é para os outros. E que felicidade não dura muito. Eu já ouvi gente dizer, tá rindo demais, hein? Vai chorar amanhã. Eu falo, putz, eu não. Ah, mandar tua avó chorar, eu não. Eu vou rir hoje, vou rir amanhã, eu vou rir depois. E o dia que a lágrima vier, eu vou encará-la de frente. Né? Ou eu vou deixar de sorrir porque um dia eu posso chorar. Isso é uma estupidez do tamanho do mundo. Eu deixar a comida apodrecer na minha frente porque amanhã eu posso estar com fome. Se eu sei que aquela comida vai estragar, eu vou comer ela hoje. E a vida é assim, hein? Não deixe para viver amanhã porque já foi, né? Coma agora. Sirva-se do banquete da vida agora. Agora, quando uma crença desse tipo se instala, gente, profundamente, a pessoa começa a viver como se tivesse realmente assinado um acordo invisível com a dor. E assinou de certa forma, né? Então, quando o contrato começa a ser quebrado, você vai perceber algumas coisas, né? A transformação começa no momento em que a pessoa se torna consciente do padrão. É isso que a gente faz com tanto carinho, com tanto amor com vocês na consulta para quebra de contrato e o desdobramento, né? Com a bilocação. É exatamente isso. A pessoa toma consciência e ela quebra o padrão. Então, ela percebe, né, que determinadas situações não são coincidências, né, gente? Porque não existe coincidências isoladas. Existe um fio invisível, conectando várias experiências da sua história. Nós temos a teia da vida e nós temos a teia do tempo. Então, o que reverberou lá, vai reverberar aqui. Em vidas passadas, experiências passadas, vidas paralelas, tudo reverbera na sua teia da vida. E esse momento pode ser desconfortável, porque revela algo importante. Muitas vezes nós participamos, mesmo sem perceber, mesmo sem saber, da repetição das nossas próprias dores. É um processo de manivela. Então, mas, ao mesmo tempo, ele também é libertador, né? Porque aquilo que foi criado inconscientemente também pode ser descriado, transformado conscientemente. Então é por isso que é tão importante nós termos consciência da nossa vida, do que está acontecendo, do que precisa ser feito, de como nós podemos mudar essa história. Então consciência, gente, é mais forte que qualquer padrão. Dê consciência a uma pessoa e você a liberta. Conhecimento é liberdade. Né? Você quer ter liberdade? Tenha conhecimento. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Já é bíblico. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Então, a consciência é mais forte que qualquer padrão. Então, a espiritualidade, dentro da espiritualidade livre, que é o que eu prego, não acredita que a vida esteja presa ao sistema rígido de punições espirituais. Não é possível, não é razoável imaginar
que tenha alguém na espiritualidade nos torturando. Então é um Deus sádico? Talvez demiurgo, esse é bem sádico, mas Deus verdadeiro que Jesus falava, não. O Deus que Jesus pregou? Não, de forma alguma. A consciência humana, gente, possui algo extremamente poderoso. Você sabe o que é? É a capacidade de perceber, de compreender e escolher novos caminhos, né? Um animal muitas vezes não tem essa percepção. Nós humanos temos. E nós podemos inverter, reverter, nós podemos mudar. Então, quando alguém começa a olhar para os seus padrões com honestidade, com paixão, com maturidade, algo começa a mudar. E muda lá dentro, gente, muda na semente, muda na alma. Novas escolhas aparecem, novas reações surgem, novos caminhos começam a se abrir. Quantas vezes eu escuto a pessoa falar assim: Ivan, eu entrei na sala arco-íris e comecei a perceber coisas que eu não percebia, eu não via. Como é que eu não via? Estava na minha cara. Eu digo, querido, querida, não se cobrem por isso. Passou. Que bom que vocês despertaram. E quem passa a vida inteira, né? Sem isso. Passa a vida inteira patinando na lama, escorregando, caindo de cara, não é? E de novo, e de novo, e de novo. Tem gente que come tranqueira, vomita e come vômito de volta e vomita de novo. E isso é a vida inteira. O contrato de dor começa a perder força. Ele começa a ser eliminado. Então, a verdadeira libertação, gente, talvez a maior descoberta espiritual seja essa. A vida não está interessada em nos punir. Vocês ouviram o que eu disse? A vida não está interessada em nos punir. Ela está interessada, parece estar constantemente interessada, né, em nos convidar a ampliar a consciência. É sobre isso, né? Cada aprendizado finalmente é integrado. Aquilo que antes parecia destino simplesmente deixa de acontecer, né? Você mudou o caminho, você mudou o endereço e o ciclo se encerra. Quando o ciclo se encerra, nós temos o nosso despertar. Então, e a pessoa percebe algo surpreendente, né? O contrato nunca foi uma sentença eterna, né? Graças à luz, era apenas um capítulo que precisava ser compreendido. E você ficou na mesma página sem entender o que estava escrito, porque tem gente que faz isso com a leitura, né? Lê e não compreende o que está lendo. E tem gente que vive e não compreende o que está vivendo. Só vai vivendo, né? São os famosos processadores de caca. Come e vão ao banheiro, só fazem isso na vida. Come e vão ao banheiro, depois come de novo. Não a caca, né? Come comida. Mas enfim, é isso. Tem pessoas que vivem dessa forma, né? Então, então com esse novo capítulo, né? Com esse capítulo que a pessoa eliminou, ela entende, né, que era só mais um capítulo, né, que precisava ser compreendido, que precisava ser trabalhado. Então, porque quando a consciência está desperta, gente, até mesmo os contratos mais antigos com a dor podem finalmente ser dissolvidos, podem ser eliminados. Isso é um grande aprendizado dentro da espiritualidade. A minha luta toda é em torno desse assunto, né? O que eu vejo acontecendo diariamente dentro do meu consultório, né, com as minhas consultas hoje 100% online, né? Dificilmente eu recebo uma pessoa presencial, por falta de tempo mesmo, né? Mas o que eu percebo? Que as pessoas, quando elas têm o despertar, Ivan, você mudou minha vida. Gente, eu não tenho esse poder de mudar a vida de ninguém. O que é que mudou a vida da pessoa? Né? A consciência. A pessoa fala, peraí, por que eu tô sofrendo esse tipo de situação? Com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, peraí. Por que eu tô nesse trabalho que eu não preciso estar? Que eu posso fazer outra coisa, eu posso me libertar. Por que eu tô passando por isso? Peraí. Se essa é a minha missão de dor, Deus está me punindo? Mas Jesus não diz no Pai Nosso perdoar as nossas ofensas, assim como, né, temos perdoado a quem nos tem ofendido? Que perdão é esse que Deus manda eu sentir se Ele não me perdoa? Porque se Ele me pune, Ele não está me perdoando, eu estou pagando por alguma coisa. Então não é perdão, é pagamento.
Que Deus é esse que pune? Pune por quê? Por que uma pessoa tem que nascer para sofrer? Por que uma pessoa tem que nascer para se sentir sozinha, se sentir abandonada, se sentir desamparada? Que Deus é esse? Né? Uma pessoa que crê na reencarnação e crê na punição, para mim, está falando duas línguas. Né? Eu creio na reencarnação como uma nova expectativa, sim. E Deus está lá. Acorda, meu filho, acorda. Você está aí, ó, nesse mundo ilusório, acorda. Né? No mundo tereis aflição, mas tem de ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, porque ele venceu a luz. Jesus venceu com a luz, venceu a escuridão, venceu tudo. Morreu na cruz, morreu, mas olha a palavra dele aí, né? Que muita gente distorceu, botou como quis, mas ele nos fala sobre isso. Jesus nos fala sobre o contrato de felicidade, de amor. Jesus sempre aparece em situações de festa, de alegria. Você não vê Jesus em velório, em tristeza, Não. Quando ele chegava no velório, ele ressuscitava o defunto ainda. Tanto que ele gostava de tristeza, né? Ele não fez isso com Lázaro? Né? Jesus chegou no cego e disse para ele: tem de bom ânimo, viu? Você vai, na próxima vida você vai enxergar, não. Ele cuspiu no barro, na areia, na terra, fez um barrinho, passou nos olhos do cego e ele enxergou. Então, quantas provas ele nos deu que tudo é possível para aquele que crê? Né? Jesus não disse, vai curtir tua cegueira que você merece estar cego. Jesus não disse para Lázaro, você morreu porque merecia morrer. Você é isso porque aquilo. Não. Ele sabia sobre a vida, sobre a morte, não tinha esse peso para ele. Por que ele ressuscita Lázaro? Para mostrar do que nós somos capazes. Sois deuses e tem poder. Ele nos diz. Então ele nos mostrava o poder. Os primeiros apóstolos, né? Os primeiros seguidores, traziam muito esse tipo de milagre, de cura, de fazer paralítico andar, cego enxergar, né? Surdos ouvirem, né? Os loucos recuperarem a saúde mental, muitos. Porque a fé estava muito viva e estava na alegria. Deus é alegria, Deus é amor, Jesus é amor, Jesus é alegria. Que é o nosso contato mais próximo, são os mestres, né? E nós temos como mestre Jesus Cristo, o Buda, o Krishna. E todos eles nos ensinaram sobre o amor, sobre enxergar o Deus que vive no outro. Jesus falava sobre isso. Jesus era o próprio Deus encarnado? Sim, nós também somos parte desse Deus encarnado. Mas Jesus podia levantar as mãos e curar o mundo inteiro? Poderia. Mas ele tinha o livre-arbítrio, a escolha de cada um. Mas ele não mostrou como a felicidade era possível. Né? Nós estamos encarando isso de verdade ou nós estamos levando isso na flauta? Né? Gente, por incrível que pareça, é mais fácil sofrer do que ser feliz. É mais fácil ser triste. Isso aqui é uma bola de cristal. Para se fabricar uma bola como essa, é muito trabalho de lixamento e tudo mais. Essa ainda tem ainda uma impressão interna. Agora, se eu quiser quebrar, é só jogar para cima. Assim é a vida. É mais fácil ser triste, porque ser triste é quebrar a comunhão com a luz, com a consciência, com o conhecimento, com a misericórdia, com um monte de coisa. A pessoa triste, ela não tem auto-misericórdia, alta compaixão, né? Ela se pune e o que é pior, põe a culpa na conta de Deus, como se Deus fosse simplesmente um carrasco. Mas quer saber de uma coisa? Nós somos o nosso carrasco. Nós somos. A mão que se levanta contra o nosso lombo é a nossa mão. A chibata é a nossa escolha. Nós nos condenamos, nós nos espancamos,
nós nos torturamos e culpamos a luz por isso. Nada coerente, né? Então, libertem-se disso. Liberte-se desses contratos. Tudo aquilo que você condena, tudo aquilo que você se condena principalmente, as suas certezas do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, isso tudo gera os seus contratos de dor. Então, vigiem. Orai e vigiai. Vocês não falam muito isso, principalmente os irmãos espíritas? Então, orem e vigiem, sobretudo a língua. Vigiem a língua de vocês. A língua é a perdição do homem. O homem, assim como o peixe, morre pela boca. Não estou falando de morte física, não. Estou falando de morte espiritual. Quando vocês trocam a luz pela escuridão. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Que uma luz muito especial esteja com cada um de vocês. Que o manto de Nossa Senhora cubra a todos. Gratidão, Maria Santíssima, gratidão, Senhor Jesus, gratidão, Pai. Gratidão a todos os mestres assessonados, São Germain, né, que tem essa ligação tão linda de cura, e todos os outros também, aos anjos e arcanjos, aos irmãos de luz, seres de outras dimensões, que estão conosco nesse momento. Gratidão, gratidão, Ariel, meu amor, meu anjo, meu querido, que sempre me acompanha, sempre está comigo, há muitos e muitos e muitos milênios, né? Já estivemos juntos antes do meu desterro. E ele generosamente, amorosamente me segue e me protege. Então, gratidão a ele, gratidão também, agradeço aos mentores de vocês. E amém e namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Um beijo no coração. Até amanhã, hein? Ou até o próximo encontro.